Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Que domingo abençoado, que domingo gostoso, que domingo maravilhoso para refletirmos sobre psicologia e espiritualidade. Essa é a tônica do programa Viver Bem. E você que nos ouve agora, você que está almoçando, você que está no seu trabalho, ou até dirigindo, a você o nosso grande muito obrigada. Nesse domingo, dia 29 de janeiro, gente, o tempo passa muito rápido, o ritmo de vida é intenso e a gente não dá conta. Mas lembrando que quando a gente fala de ritmo de vida e fala da vida, lembrar das oportunidades que Deus nos concede para realizar grandes feitos do bem, com amor, não é isso, gente? Mais um programa Viver Bem, hoje com uma estreia, vocês vão amar, uma psicóloga muito amada, muito querida, especialmente por mim, veio como convidada hoje, que é a doutora Mariana Veiga. Já já ela vai se apresentar, ela que é da comunidade Shalom, olha que bonito, mas daqui um minutinho ela se apresenta. Hoje, Mariana Veiga, doutora Mariana, está estreando aqui no programa Viver Bem com a gente, com um tema que foi a pedido de vocês, ouvintes. Tem ouvinte que não quis se identificar, e ela pede que falemos sobre ritmo de vida e saúde mental. Pois é, gente, convido a todos vocês a pegarem uma canetinha, um lápis também, um papel e anotarem o nosso WhatsApp para contribuir aqui com a gente. Vou falar, hein? 3231-3560, 3231-3560 ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Vamos começar? Doutora Mariana Veiga, boa tarde. Boa tarde, olá doutora Sônia, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Catedral, um ótimo domingo para todos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, presente hoje, muito obrigada, viu doutora, pela grande oportunidade de participar. Nós é que estamos tendo uma grande oportunidade do seu sim, de estar aqui com a gente. Eu conheço a doutora Mariana mais de perto, uma excelente profissional, atende, ela vai falar, fala um pouquinho, você atende online, está começando a atender aqui na clínica Viktor Frankl também, não é isso, Mariana? Sim, exatamente, eu sou assim, muito feliz de ter a oportunidade de atender também, de poder estar agora participando da clínica Viktor Frankl, com a doutora Sônia, com toda a equipe de logoterapia. Também faço atendimentos online e é isso, quem quiser pode me procurar depois, eu vou deixar meu contato. Sim, no final do programa. E você é da comunidade Shalom? Sou consagrada da comunidade Aliança, da comunidade Shalom, A comunidade Aliança, nós temos um ritmo de vida, uma forma de viver que nós trabalhamos, temos a nossa vida, mas somos consagrados, Então, assim, a comunidade Aliança é esse tipo de vida. A gente tem o nosso trabalho e tem a nossa vida também com as nossas promessas, o nosso ritmo dentro da comunidade, o nosso apostolado. Eu sou celibatária, que é uma forma de vida diferente, assim, não é tão conhecida, porque eu tenho o voto de castidade, Então eu vivo só assim, de acordo para Jesus, pode-se dizer assim, sim, A minha vida na igreja é dessa forma, eu vivo o celibato, E aí não pode casar? É uma escolha, que eu não possa, É uma escolha livre, Uma coisa assim que eu aprendi, eu nunca imaginei que eu fosse ser celibatária. Mas, assim, há alguns anos atrás eu tive uma experiência muito forte e percebi, então, que esse era um chamado para mim. E sou muito, muito feliz, Que linda, doutora. Obrigada. Muito feliz. E é isso, gente. Se Deus nos concede a vida, é para sermos felizes. Com certeza. E a alegria é fruto do Espírito. Sem dúvida, é isso? Sem dúvida. Então, vamos ao nosso tema. Doutora Mariana Veiga,
Ela vai responder sobre ritmo de vida e saúde mental. Responder as perguntas de vocês, amados ouvintes. Alguns já estão encaminhando para a produção, e a produção me passa aqui. E a primeira é para que contextualize o que é ritmo de vida, até para que nossos ouvintes, né, peguem no ritmo. Com certeza, né? Assim, O que é um ritmo de vida? Então, eu acho que a gente pode comparar, né, o ritmo de vida com uma música, pode-se dizer assim, né? Porque numa música, a gente olha para a música, a gente sabe que ela tem toda uma harmonia, né? Ela tem um ritmo, ela precisa da afinação, ela precisa estar dentro daquele ritmo, vamos dizer assim, que seja perfeito dentro de todas as notas, né? Os arranjos. E é mais ou menos isso. Eu acho que o ritmo de vida, ele é algo natural, nosso, né? Porque ele está intrínseco, nós nascemos já com um ritmo de viver, né? Nosso coração bate, nosso cérebro começa a funcionar, nossa respiração, sem que percebamos, ela já vem fluindo, né? Desde o nascimento. A gente antes, inclusive, já lá na barriga da nossa mamãe, a gente já tem um ritmo de vida, né? De acordo com o ritmo da mãe da gente. E quando a gente nasce, a gente tem que viver o ritmo do que está no nosso ambiente. O sol, ele nasce, a gente já começa a produzir todos os hormônios necessários para poder viver o dia a dia, né? É isso, eu acho que ritmo de vida é algo natural, né? E que nós precisamos aprender a conviver com ele. Perfeito, e eu quero colaborar como sempre, né, aos nossos ouvintes, lembrando de tudo isso que a doutora Mariana fala, e todos nós temos um ritmo. Por exemplo, meu esposo diz para mim que eu falo devagar, e ele fala mais rápido, é um ritmo. Um ritmo também, a gente pode lembrar que é a nossa natureza, né? Mas o ritmo pode ser construído por nós, que percebamos. Ainda há pouco nos bastidores eu comentava com a doutora Mariana, olha, hoje eu perdi um pouco o meu horário. Sim. Acordei e acelerei o meu ritmo, porque acordei atrasado, esqueci de colocar o despertador. Então, o ritmo de vida tem a ver com o horário que você acorda, com que a sua programação. Acordo cedo, tomo café correndo, respondo o WhatsApp, enfrento um trânsito, deixo as crianças na escola, vou ao trabalho, enfim. Tem a ver com a nossa rotina. Sem dúvida. Esse ritmo pode favorecer a nossa saúde mental, como pode, digamos, reduzir a saúde emocional, psicológica, a saúde mental. Porque dependendo do ritmo que se leva, podemos viver estressados. Você já ouviu falar sobre isso? Aquela pessoa vive correndo. Viver correndo é viver um certo ritmo de vida. Sim. Viver mais devagar ou de forma mais serena também é viver um ritmo de vida. Não estamos aqui colocando, dizendo que é certo ou errado, mas propondo uma reflexão. Até porque somos profissionais da área da saúde mental e a primeira coisa, gente, que trabalhamos na nossa clínica é resgate de serenidade. Porque nenhum bebê nasce apressado. Nenhum bebê nasce nervoso, não é isso, doutor? Exatamente, com certeza. Esse é um exemplo. Agora, olha que bacana, perguntas que chegaram, não tem identificação, então quero lembrar que quem não deseja ser identificado, fique à vontade, é só passar a pergunta e a produção passa aqui para a gente. E a pergunta pode ser encaminhada pelo nosso WhatsApp 3231-3560. A pergunta que chegou, doutora Mariana, é: quais são os benefícios de se ter um ritmo de vida para a saúde mental e qualidade de vida? Então, bacana essa pergunta, viu? Pergunta boa, né? Isso. Exatamente. Eu acho que foi até o que você começou a falar aí, né, doutora? Em relação a essa questão, né? Se a gente tem um ritmo de vida, se a gente tem uma rotina, né?
a gente já tem, ela se torna um grande instrumento, né, para que a gente possa ter uma saúde mental, uma qualidade de vida muito melhor, né? Por exemplo, a gente pode entender que quando o paciente ele chega no tratamento, né, psicoterapêutico, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar fazer com ele é que ele tenha uma rotina. Por exemplo, quando uma pessoa tem um processo de transtorno de ansiedade, tá? A gente já vai tentar fazer com que ela coloque os limites, né, dos horários dela, para que ela possa não, vamos dizer assim, se embolar, né, com todas as coisas que ela quer resolver, mas que no fim das contas ela não consegue resolver tudo, porque ela está sempre ansiosa. Então, assim, é muito importante, né, que ela tenha essa questão da rotina, para que ela possa trabalhar de fato a ansiedade, né, o transtorno também de déficit de atenção, né, a hiperatividade, a depressão, tudo isso, né, assim, a gente tendo um ritmo de vida, a gente vai construindo uma forma de vida que nos traga essa qualidade de vida, né? São muitos aspectos, né, que melhoram, de fato, quando a pessoa tem uma rotina estabelecida. E a rotina não é uma coisa chata, né? A rotina é uma coisa que, muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra, a gente fica assim, já com medo. Ai, meu Deus, vou ter que ter rotina, né? Que chato. Não, mas a rotina, ela é justamente aquilo que vai fazer com que eu tenha até uma harmonia mesmo interior, uma liberdade de começar e terminar as coisas, né? Eu acho que é por aí. Sim, é perfeito a sua colocação, e a rotina, ela não tem um tom pejorativo. A rotina, se bem gerenciada, ela disciplina a pessoa, ela harmoniza, a pessoa pode inclusive planejar. Exatamente, exatamente. E aí ela não se embola, vamos dizer assim, né? A ansiedade dela vai diminuir, né? Quando a pessoa, por exemplo, a questão da depressão, se a pessoa ela tem uma tendência à depressão e ela já começa a construir um ritmo de vida, ela vai ter motivação, porque automaticamente ela vai começar a produzir hormônios diferentes que façam com que ela sinta novos, vamos dizer assim, sensações até de alegria. Ela vai ter um propósito ali para cumprir naquele momento, e aí ela já tem uma motivação para se levantar, por exemplo, da cama quando ela está em depressão, né? Então, assim, é muito importante para o tratamento. Sim, e aí a pergunta que é quais são os benefícios, né? E estamos propondo essa reflexão. Quais são os benefícios de se ter um ritmo de vida para a saúde mental e qualidade de vida? Lembrando, gente, que saúde mental pede equilíbrio, pede calma. Saúde mental pede pausa. Então, cuide para escolher o seu ritmo de vida, né? Um ritmo de vida acelerado, claro, ela vai reduzir, a nossa prática clínica constata isso, vai reduzir a serenidade, a calma, a pausa. Exatamente. Então, a vida pede equilíbrio. E, gente, esse programa é maravilhoso, mas vamos precisar fazer um minutinho de intervalo. Aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem. Esse programa maravilhoso que é composto por psicólogos. E, gente, lembrando, quando eu falo de psicólogos aqui da nossa arquidiocese, lembrando que temos um grupo de psicólogos que são católicos na nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Falo isso com muita alegria. O nosso cadastro aí tem mais de 200 psicólogos cadastrados. E aqui, gente, nos reunimos todos os meses. Nesse tempo, janeiro e fevereiro, estamos de recesso. Mas no dia 28 de março estaremos com o bispo auxiliar Dom Antônio Augusto. É ele quem nos forma, é ele que nos acompanha, ele é o nosso pastor e certamente está nos ouvindo agora, que é um ouvinte assíduo do nosso programa Viver Bem. Então,
todos os meses, e essa reunião, esse encontro é aberto, se você é gratuito também, que às vezes me perguntam, né? Não paga nada, é só chegar aqui na Mitra, aqui na Glória, às 15 horas, apenas uma vez ao mês. Se você é estudante de psicologia, se você se interessa pelos temas do nosso programa, pelos temas de psicologia, se você já é psicólogo ou conhece alguém que seja, divulgue o nosso grupo, será recebido com muita alegria, com muito amor, e os temas são maravilhosos. E por falar em temas, já está publicado a agenda do ano de 2023 com todas as datas e com todos os convidados. Temos médicos, temos psicólogos, professores que virão falar para a gente, né? E todas as nossas reuniões são acompanhadas pelo bispo auxiliar Dom Antônio Augusto. E é maravilhoso, a doutora Mariana já participou aqui com a gente, está aqui com a gente também em diversas reuniões, né? Então, a próxima, anotem aí, dia 28 de março. Mas voltando ao nosso tema do programa de hoje, ritmo de vida e saúde mental. Abordando esse tema, está aqui a nossa convidada, a doutora Mariana Veiga, que é da comunidade Shalom e que está sendo hoje a estreia dela aqui com a gente no programa Viver Bem, nesse último domingo de janeiro. E é um domingo do Janeiro Branco também, né? Janeiro, nós pensamos muito em saúde mental, é o tema de uma campanha né, nacional aí, e hoje, graças a Deus, estamos falando de saúde mental o ano inteiro. Não é só janeiro, não é isso? Muito importante. Muito importante. A pergunta que chega, doutora Mariana, é: quais as consequências de uma vida sem um planejamento ou rotina? Ah, interessante. Então, justamente, né, eu acho que uma palavra que cabe bem agora aqui para a gente pensar é a questão da previsibilidade, né? Nós sabermos prever com antecedência a nossa vida, a nossa rotina, por exemplo, o que vai acontecer comigo daqui para a semana que vem, né? Eu já ter tudo organizado, isso é muito importante para o cérebro, né? E assim, saber também ter o costume de cumprir, né? Porque aí você depois com certeza vai receber aquela sensação de dever cumprido, e todo o seu organismo ele vai se acostumando com essa sensação de harmonia, né? Assim, produzindo aqueles hormônios que são, mais uma vez eu digo, necessários, né? A serotonina, a endorfina, são vários que vão fazer com que tenha uma saciedade. A partir do momento que a pessoa ela não possui esses hábitos, né, das rotinas, que são, na verdade, são hábitos que todos nós temos que nos forçar um pouco, não é fácil, lógico que não. Com o tempo o cérebro vai se acostumando, né? Como se fosse um exercício, uma malhação, uma musculação que eu estou fazendo, que nos primeiros momentos eu tenho muita dificuldade para conseguir começar a levantar um peso, né? Agora, a consequência de uma pessoa que não tem uma rotina é que naturalmente o cérebro dela, ele se estabiliza numa zona de conforto. E aí a gente pode ter várias situações que vão prejudicando, né? Como, por exemplo, a questão que eu acabei de mencionar, mas antes um pouco do intervalo, é a questão do transtorno de ansiedade. É muito comum uma pessoa que não tem rotina, ela cair, por exemplo, no transtorno de ansiedade. Outras coisas, por exemplo, uma pessoa que não tem um ritmo de vida bem organizado, ela pode começar, por exemplo, a adentrar no trabalho dela de uma forma muito intensa, e se ela não tem um limite para poder parar, ela pode ter o famoso burnout, né, a estafa, aquilo que muitas vezes hoje a gente tem pegado agora para trabalhar no setting terapêutico, porque é o mal do século, né, é o que mais está acontecendo. Muitas vezes a pessoa não quer que a pessoa seja parada, mas ela acaba trabalhando demais porque ela já não tem uma rotina estabelecida para uma hora ela ter que parar. Isso é muito importante também. A gente tem que ter uma rotina onde dentro dela eu vou incluir meus momentos de lazer,
momentos onde eu vou parar, eu vou descansar, eu vou olhar a natureza, eu vou contemplar, né, o sol, os passarinhos, né, ou não sei, as montanhas, o mar, não importa, fazer um exercício, né, um momento que eu paro para poder cantar, ver um filme, fazer o que eu gosto, não sei. E isso é muito importante dentro da rotina, né? Se a pessoa ela não tem uma rotina pré-estabelecida, onde ela coloca esse momento, esses momentos importantes, ela vai se alimentar, ela vai ter horário para comer, ela com certeza ela pode cair no processo de ansiedade. Entende, doutor? Não é isso? Concorda comigo? Sim, claro. Ela chega, de repente ela está ali trabalhando até não sei que horas e ela não tem um momento de parar. Isso é muito ruim, né? Na verdade, assim, o que devemos pensar que dinamismo é uma coisa, ter um ritmo de vida acelerado é outro. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitos dos nossos pacientes, às vezes, nos chegam em consultório dizendo: mas doutora, eu não posso parar nada, eu tenho que levar a criança, eu tenho que cuidar de casa, eu não tenho uma secretária em casa, eu tenho que fazer isso, 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 enfim. Mas lembre-se que no primeiro bloco nós falamos de pausa. Dê-se um tempo, respira. Como a doutora Mariana bem colocou, inclua na sua dinâmica de vida momentos de lazer, momentos para dar uma caminhada, olhar o céu, contemplar a natureza, estar atenta aos detalhes, uma conversa com amigos, ou seja, dinâmica de vida, muitas coisas a fazer, não significa fazer as coisas com pressa, senão acaba se atropelando, né, a si mesmo e ao outro. Já parou, pelo menos eu já tive uma experiência dessa, encontrar com uma pessoa e a pessoa toda hora olhando no relógio, toda hora no relógio, você quer falar e a pessoa não deixa nem você falar. Sim. E ela sai correndo. Essa pessoa, a gente carrega, somos psicólogos e carregamos esse olhar, né, e nos preocupa se a pessoa ela não dá um freio, exatamente, dá uma pausa. Exatamente. Porque, por exemplo, isso acontece com qualquer um. Nós temos que estar sempre tomando cuidado para isso não acontecer conosco, né? Se a gente tem uma vida cheia de coisas e a gente acha que o fazer, né, pode dizer assim, é o essencial, e a gente não para um pouco, a gente sempre vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, apressada, acaba que talvez a gente se torne até agressivo, porque quando a gente está num ritmo muito acelerado, a gente não presta atenção, de fato, naquilo que está acontecendo em nossa volta, no outro que está do nosso lado, né? Então, por exemplo, os transtornos de agressividade, né? Eles têm muito a ver também quando a gente não tem um ritmo, né, onde a gente pare um pouco, e também, lógico, eu tenho que ter horário, os meus compromissos precisam ser cumpridos, eu não vou deixar de cumprir nenhum dos meus compromissos. Mas, vamos dar um exemplo, eu estudo muito, e aí, de repente, eu já não estou mais nem conseguindo entender nada do que eu estou lendo, nem do que eu estou escrevendo ali, né? E o que eu vou precisar fazer? Nem que eu esteja um pouco, assim, vamos dizer, com pressa de terminar aquilo, eu vou precisar parar um pouco. Eu lembro de uma professora minha, que na época que eu estava estudando, que eu fiz teologia também, eu estava estudando, ela falou: olha, se você não está conseguindo mais entender nada, você tem prova amanhã, melhor você parar, né? Não estar a prova, o trabalho, enfim. Mas para um pouco e depois você continua, porque de nada vai adiantar agora você ficar aí o dia inteiro lendo, né? Chega uma hora que a matéria já não entra mais na cabeça da pessoa. Como é que eu estou tratando a pessoa que está do meu lado, né? Como é que eu estou lidando com as pessoas, as coisas simples da vida, né? Como é que eu estou parando para fazer uma refeição, né? Isso acontece com todo mundo. A gente tem que estar sempre de olho para não acabar caindo, né, nesse processo, né, de correria. Sim. Que não faz bem para a saúde, né? Sim, quando a doutora coloca e pontua sobre transtorno, e com relação ao transtorno de ansiedade, o ritmo de vida, ele impacta de uma forma negativa ou não? Poderia falar um pouquinho disso? Justamente, a gente estava falando sobre exatamente isso. A psicologia, né, ela comprova já que o transtorno de ansiedade, hiperatividade, né, e de atenção, por exemplo,
ele necessita de uma vida com hábitos saudáveis, né? Quando, por exemplo, a pessoa ela já vem com esse processo, né? Assim, ontem eu tive uma crise, né? Ela chega para mim, eu tive crise essa semana, por exemplo. Eu vou ter que parar com ela e perguntar se ela está fazendo a rotina que eu pedi para ela fazer, né? Porque assim, quando a gente estabelece uma rotina com o paciente, eu vou colocar ali um momento que ele vai parar para fazer um exercício, nem que seja pelo menos umas 3 vezes por semana. Eu vou colocar que ele vai ter que ter um horário para dormir, vai ter que ter um horário para acordar, né? E os momentos que essa pessoa ela tem, por exemplo, uma situação, né, que até na terapia cognitivo-comportamental a gente chama de a situação que aciona aquela, entre aspas, crença disfuncional e que faz com que ela comece a pensar de forma limitante, né, de forma disfuncional, ela vai precisar ter técnica, né, dentro da rotina dela para que ela possa lidar com aquele processo que surge na mente dela. O que é um pensamento disfuncional? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que nós temos diversos pensamentos, né? E os pensamentos de ordem disfuncional são aqueles pensamentos que vêm automaticamente, né? Quando a gente lida com determinadas situações que para nós são situações um pouco mais difíceis, né? Que estão lá dentro do nosso esquema mental, né? E surgem diante de algumas crenças que nós construímos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se eu, por exemplo, tenho uma crise de ansiedade porque eu pensei em alguma coisa, tá? Vamos dar um exemplo. A pessoa é casada e aí quando o marido dela chega em casa apressado e ele vai fazendo alguma coisa que para ela isso não é agradável, ela já pensa, o dia vai ser ruim, eu não vou conseguir. O que eu vou precisar que esse paciente faça? Nesses momentos ela já sabe, ela já vai identificar dentro dela que ela começou a pensar aquilo que causa ansiedade nela, aquilo que vai desencadear o processo de crise. Então, dentro da rotina dela, ela já vai ter as técnicas que a gente vai estabelecer no setting terapêutico para que ela possa já começar a se auto-questionar e entender a ela mesma, né, dentro do processo dela. Então, assim, peraí, vamos lá. Eu já comecei a respirar mais nervosa, a minha mão ficou mais gelada, eu tô suando frio, eu tô com medo da reação do meu marido. O que eu vou fazer? Então, dentro da rotina dela, ela já vai pegar, vai fazer um exercício de respiração. Eu já, por exemplo, posso estabelecer o exercício de respiração, posso estabelecer o exercício de imagem mental, quando ela vai imaginar um lugar que ela gosta, por exemplo, estimular a imaginação dela para começar a melhorar o pensamento dela e se auto-questionar, fazer um questionamento com ela mesma. Será que vale a pena ficar assim? Isso tem que fazer parte da rotina. Então, o transtorno de ansiedade, ele precisa de rotina e precisa de técnica dentro da rotina. Não sei se ficou claro, acho que eu falei demais. Não, tá ótimo. Tem perguntas de ouvintes chegando até aqui pelo WhatsApp. Passei, bem interessante. O ouvinte Sena, de Botafogo, esse ouvinte participa bastante aqui e agradecemos sua participação. Ele diz, sou ouvinte de Botafogo e frequento a Basílica Imaculada Conceição. É a paróquia também que eu frequento. Então, um abraço a todos da Basílica e a todos os nossos ouvintes. Aqui a pergunta dele é: a pessoa que tem um ritmo de vida acelerado e que, consequentemente, se sente estressado, como o atendimento psicológico pode ajudar? Então, exatamente aí que a gente estava falando, né, da questão da rotina mesmo, né? A pessoa pode fazer muita coisa? Pode, não tem problema nenhum. Você vê aqui o exemplo da doutora Sônia, uma pessoa que eu fico assim impressionada com a capacidade dela de lidar com inúmeras responsabilidades, né? Ela abraça muitas coisas, é uma pessoa admirável, né? Só que eu tenho certeza absoluta, né, que ela tem um ritmo de vida organizado, né? Interessante que quando a gente pega uma pessoa que tem uma vida assim, às vezes agitada, ela vai chegar, muitas vezes fala assim, eu não estou conseguindo dar conta, né? Eu estou ficando
muito cansado e tudo. Primeira coisa que eu vou pedir para a pessoa é fazer para mim um timetable, que a gente chama, né? Um planner, né? Sei lá, um planejamento. Tem na papelaria também aqueles papéis assim que vem com os quadradinhos, né? Que tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e os horários assim do lado, isso é maravilhoso. Tem no celular, né? O famoso Google Agenda, eu gosto deles, tem outros aplicativos também que a gente usa, né? É muito interessante. Eu que gosto muito de estar com o celular na mão, né? Para mim é mais fácil olhar no celular, né? E já tá ali com tudo estabelecido do que eu vou fazer dos meus compromissos mais importantes. Quando a pessoa ela tem um processo que ela precisa, inclusive, saber começar e saber parar, né, como eu falei, porque a pessoa precisa saber parar, não adianta ela ficar. Então, é interessante você colocar até o horário para tudo mesmo, horário para tudo, o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou tomar meu café, né, assim, o horário que eu vou tomar banho, o horário que eu vou fazer antes, talvez, o exercício, enfim, e aí tudo, horário, inclusive o horário da espiritualidade, se a pessoa tiver uma religião, a pessoa quiser, ela vai precisar ter o horário para poder ela começar a fazer a oração, parar de fazer a oração. Tudo isso é necessário para que a pessoa ela consiga, né? Muitas vezes ela vai acabar adentrando mais tempo naquilo ali se ela não tiver um horário estabelecido e cumprir e ser fiel, né? Acho que ser fiel ao horário é uma das coisas mais difíceis para qualquer um de nós, né? Eu Sim. tenho dificuldade, então se eu tenho aquela agenda ali, eu já fico bem mais organizada. Gente, respondendo até e contribuindo. E, assim, voltando à pergunta, a pessoa que tem um ritmo de vida acelerado e que, consequentemente, se sente estressado, como o atendimento psicológico pode ajudar? Então, tudo isso que a doutora Mariana Veiga coloca, e lembrando, assim, quero colaborar dizendo que nós, profissionais da psicologia, que trabalhamos esse resgate da serenidade que é peculiar, que é inerente à pessoa humana, que nenhum bebê nasce agitado, nem nasce estressado, o que nós trabalhamos psicoterapeuticamente? A decisão do paciente. Se esse paciente ele entende que o ritmo de vida provoca o estresse, quem está estressado, ele não vive bem consigo mesmo, porque ele sente o estresse na pele, né? Eu tenho uma especialização em psicossomática também, então vi isso muito de perto, vejo, acompanho, né? Porque nós somos também resultado daquilo que pensamos, de como levamos a nossa vida. Então, o nosso primeiro passo é acolher com amor esse paciente, escutar essa decisão dele de reduzir esse estresse e trabalhar psicoterapeuticamente o autoconhecimento, o autocontrole, gente. Por quê? Se nós psicólogos, nós não aconselhamos, nós orientamos, né? Não há conselho. Conselho quem dá é o padre, é o amigo, é a madrinha, a vizinha, mas nós não. As nossas orientações são científicas, são fundamentadas e, claro, identificando o sintoma no paciente, aquilo que reduz a saúde mental. A nossa proposta é sempre, né? Então, atendendo essa demanda do ouvinte, a terapia vai ajudar muito. Por quê? O foco é resgate desse equilíbrio, dessa sanidade emocional, psicológica. Mas agora vamos fazer mais um minutinho de intervalo e voltaremos já com a doutora Mariana Veiga e com o tema ritmo de vida e saúde mental. Aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. São amados mesmo, gente. Vez por outra encontramos na vida, né? Encontramos ouvintes nossos, alguns vão aos nossos consultórios, alguns outros ligam aqui para a rádio para nos conhecer. Ontem mesmo teve lá na clínica uma das nossas ouvintes e eu estou
encaminhe um abraço a ela. Ontem eu dei o abraço bem forte nela, não vou citar o nome, porque não tive autorização, mas ela certamente sabe, e o dia que ela me autorizar, eu mandarei esse abraço aqui, né, ao vivo, no domingo. Mas também quero aproveitar e mandar um abraço para a querida Estela, também a Mirtô, sim, diversos dos nossos ouvintes que pedem um abraço e pedem para que nós falemos os seus nomes. Então agradecemos a todos vocês que faz com que o nosso programa exista, a vocês que participam aqui. Nossa eterna gratidão. Aliás, o programa é feito para você, viu? Ele existe porque você existe e nos ajuda dando sugestões de temas como esse de hoje, ritmo de vida e saúde mental, e também quando vocês passam aqui as suas dúvidas. Tem uma pergunta que chegou da ouvinte Marlene do Meia. Deixe-me procurar. Ouvinte Marlene, moradora do Meia. Não fala paróquia, mas te agradecemos, Marlene, porque está contribuindo aqui com a gente. E vocês que nos ouvem agora, anotem nosso WhatsApp 3231-3560. Continua chegando perguntas aqui, que ótimo. A pergunta que chega da ouvinte Marlene, doutora Mariana, é a seguinte: um ritmo de vida acelerado pode trazer prejuízo emocional? Como? Acelerado, né? Acelerado, o que seria, né? Acelerado. Eu diria até para a gente ir refletindo, né? As pessoas estão assumindo cada vez mais, pegando um gancho do que a doutora Mariana colocou, né? Então as pessoas estão assumindo cada vez mais responsabilidades. Sim. E não criam a rotina, porque às vezes desconhecem. E também atento às nossas crianças, né? Como os papais colocam tantas atividades para as crianças. Nossa, isso é muito forte. Então vou dar espaço aí, Fábio. Não, isso que você falou agora, doutora, eu fiquei pensando aqui, eu lembrei de um caso, né, assim, de uma pessoa que me contou que trabalhou na casa de uma família que tinha, eu acho que era um menino e uma menina, se eu não me engano. Mas eles sofriam muito e eles abafavam com essa babá deles, né? Que como era difícil para eles ter que acordar muito cedo, aí eles tinham todos os dias assim que fazer, por exemplo, uma tinha balé, aí ela se machucava, mas ela tinha que ir no dia seguinte pro balé, porque ela ficava, a mãe não deixava ela, sabe, parar, né? Vamos dizer assim, ser criança. Eu acho que não tem problema nenhum se a menina gosta de fazer balé, etc, né? É importante que tenha, é muito importante que tenha um ritmo de vida, que tenha o exercício, que tenha, enfim, todas as atividades da criança. Mas aquela criança ali, ela sofria muito porque ela não conseguia, por exemplo, ter um dia que ela não fosse para o balé porque ela tinha que ser a melhor bailarina, né? Assim, e ficava toda machucada às vezes. Então isso não, gente, eu acho que isso é muito ruim, né? A gente tem que entender que o ritmo de vida acelerado dentro de uma rotina saudável não tem problema. O que é acelerado, né? Assim, eu não entendo, eu fiquei pensando nessa palavra, né? Agora, precisa, como eu disse antes, ter um equilíbrio, né? Do momento onde a pessoa vai poder ser ela mesma, parar, né? Sei lá, fazer o que ela gosta, contemplar, né? Respirar, sorrir, ver um filme, comer uma pipoca, essas coisas, né? Elas fazem parte, nós precisamos disso, né? Não tem como a gente achar que o nosso ritmo de vida acelerado, ele pode ser assim 100% sem parar. Não, isso realmente é prejudicial. A gente pode ser acelerado, claro, a gente pode ter uma vida, vamos dizer assim, cheia, vamos dizer assim. Se for nesse contexto, tudo bem. Agora, tem que saber parar, né? Estou certo? Sim, claro, certíssima. E aí o que a doutora coloca, né? Principalmente olhando para a vida hoje, como nos demanda, como a necessidade dos papais de colocar cada vez mais atividades para que seus filhos falem 5 idiomas, não que seja bailarino, mas que faça um esporte. E eu digo que vamos
pensar num carro acelerado, passando por nós acelerado. Será que é bom? E aquelas pessoas que estão dentro deste automóvel? Às vezes a gente está na estrada e recentemente estava na estrada subindo a serra com a família e passou aquele carro acelerado e o que eu fiz? Rezei. Porque ali aquele carro estava acelerado demais, ultrapassando a velocidade permitida. Então, o que eu quero trazer, fazendo uma analogia, é que também temos uma velocidade permitida para que nós possamos resgatar ou manter a nossa saúde emocional. Por quê? Muitas demandas ou de forma acelerada, se não tivermos calma, uma coisa, são muitas coisas a fazer, de forma organizada, mantendo cada coisa em seu lugar. Exato. Outra coisa é de uma forma, com uma velocidade fora do permitido. Nas estradas, e a nossa estrada é a nossa vida. E dessa forma, o que acontece? A mente humana, ela recebe um forte impacto que consequentemente resulta em estresse. Exato. O estresse, ele não é bom. A ansiedade, ela tem o seu lado positivo, porque ninguém realiza nada se não tiver, e o ser humano é um pouquinho de ansiedade, mas o estresse não. O estresse, ele tem a capacidade de reduzir a nossa saúde emocional, psicológica e, consequentemente, a nossa física também. Por que eu falo da física? Como somos seres psicossomáticos, quando temos um estresse, vivenciamos estresse, o que acontece, gente? Já ouviram falar de pessoas que falam assim, eu estou muito estressada, minha gastrite atacou. Né? Minha pressão subiu. Né? Não posso me aborrecer. O aborrecimento é estresse, enfim, tudo tem a ver com as cobranças ou com o ritmo que você permite ou que impõe para as crianças que sua vida leve. Então, é importante que pensemos sobre isso. Perfeito. Eu estava até me lembrando que uma vez a gente estuda isso, inclusive na faculdade, sobre a questão de uma coisa chamada fadiga adrenal, né? Não sei, assim, é uma coisa que agora está surgindo, que é justamente a gente entender que existe uma estafa das nossas glândulas suprarrenais, que são as glândulas que produzem o hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol, ele por um lado, ele é importante, porque quando nós acordamos de manhã, por exemplo, a gente precisa produzir um pouco de cortisol, né, produzir uma determinada quantidade de cortisol para poder perder o sono, fazer as atividades, agir e tudo mais. Se a gente está estressado, se a gente tem uma vida muito acelerada, nesse sentido aí negativo da palavra, né, que ficou mais claro para mim agora, acelerado realmente não é legal. A gente pode ter um ritmo, vamos dizer assim, organizado e fazer muitas coisas, tudo bem, mas dentro daquilo que o meu organismo vai suportar. Porque senão eu vou chegar no nível da fadiga adrenal, que é quando eu eu destruo essa glândula, ela produz um nível de cortisol tão alto que daqui a pouco eu caio num outro problema, outro extremo. Eu não tenho mais motivação para nada, eu posso ter o problema do burnout, o problema da estafa, eu posso ter o problema da insônia, né? São muitas questões que a gente precisa parar para pensar, assim, qual é o sentido, né? Aí entra a logoterapia na história. Para que eu estou correndo tanto? Para onde que eu estou indo? Qual é o meu propósito, né? Para onde que eu vou? Qual é o sentido disso tudo aqui? Muitas vezes é supérfluo. É só para dizer que eu estou fazendo. Para que serve? Então, eu preciso saber justamente o essencial para poder eu chegar no equilíbrio, né? Sim, aqui também mencionam sobre como tudo isso, o ritmo de vida, afeta a insônia ou não. Poderia explicar um pouquinho, doutora? Justamente. Boa pergunta essa. Boa, né? Essa questão da insônia, ela é bem interessante quando ela chega para mim muitas vezes, né, no processo lá com os meus pacientes. Eu percebo que a pessoa, muitas vezes, quando ela vai dormir, existem várias questões que aparecem, né? Assim, algumas pessoas elas não conseguem dormir porque elas estão pensando no que ela vai ter que fazer amanhã. Aí eu fico assim, calma.
Isso acontece às vezes comigo também, né? Isso é normal, isso é humano. Nós estamos preocupados, muitas vezes a gente se deita e já pensa que a gente vai ter que fazer um monte de coisa que a gente não acabou hoje, né? E aí eu sempre sugiro para que a pessoa pare, né? E dentro da rotina dela, do cotidiano dela, ela pense o seguinte, né? Eu preciso estabelecer um horário, né? Para que eu possa começar a parar, né? Então, se eu deitei, né? E eu apaguei todas as luzes, aliás, porque isso é muito importante. A luz, ela vai afetar todo o meu cérebro, né? A minha pele, ela tem um sensor, né? Assim, que percebe a luz. Os meus olhos, eles ficam bem, fazem com que o meu cérebro fique bem ativo com a luz. Né? A tela do celular, ela é muito iluminada. Quando eu me deito, eu já começo a olhar o celular. Se a pessoa tem um problema de insônia, isso vai acarretar muitos problemas para ela. Então, a primeira coisa na rotina é que a pessoa pegue e ela já tem um horário estipulado para desligar todas as luzes, ela já está deitada, desacelerar os processos dos pensamentos dela. E se ela tem aquela questão que eu mencionei, de começar a aparecerem vários pensamentos que não vão ajudar ela naquele momento a dormir, a minha técnica com a pessoa é que ela, por exemplo, ela possa ter do lado da cama dela ali, né, com aquele abajur à meia luz, um caderno, por exemplo, né, aonde ela vai anotar aquilo que ela precisa fazer, ela vai ter toda a rotina dela já, onde ela vai dizer, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu vou fazer amanhã, vou estabelecer horário, posso até colocar um despertador para tocar na hora para eu não esquecer, mas o que é que vai adiantar eu fazer isso aqui agora? Vamos dar um exemplo, são 11 horas da noite, eu já me deitei. O que vai adiantar eu realizar isso aqui agora? Então, esse autoquestionamento para a pessoa que tem insônia, por incrível que pareça, isso acontece comigo também. O cérebro, ele ouve aquela pergunta e por mais que não, parece que não vai fazer efeito, ele vai relaxando. Ele vai relaxando, ele vai se autoquestionando, ele vai dizer, mas eu não posso fazer isso amanhã? Enfim, é isso. Sim, perfeito, foi muito boa a sua colocação. E, gente, esse programa maravilhoso chegou ao seu fim de hoje, nesse domingo. Passou rápido, né? Então, falando de ritmo de vida, olha que tema bacana. Quem sabe voltaremos numa próxima oportunidade com dois. Ritmo de vida 2. Ritmo de vida 2, acho que é importante. Muito importante, porque chegaram outras perguntas e queremos agradecer a toda a equipe técnica da Rádio Catedral, a todos vocês, amados ouvintes que participaram aqui com a gente, aqueles que continuam encaminhando mensagens, e nós repassaremos aqui para a doutora Mariana Veiga, e ela terá a alegria de responder a cada um. Passe seu WhatsApp, passe seu e-mail também, que trataremos com muito amor e carinho. Agora, doutora Mariana Veiga, peço que se despeça dos nossos ouvintes, deixando meu contato. Seu contato, ou o seu Instagram, ou o seu e-mail. Sim. E uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Então, eu queria primeiramente agradecer a grande oportunidade de estarmos aqui, né, assim, a Rádio Catedral, que eu admiro tanto, né, do fundo do meu coração, gente, muito obrigada mesmo, né. Enfim, quem quiser ainda continuar essa conversa comigo, então, o meu contato, né, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 21 986 25 1000, repetindo, 21 986 25 1000, né, 1000. E sua mensagem? A minha mensagem é: sejamos humanos de forma que sejamos plenos, totalmente plenos, né? Com toda a nossa vida dentro daquilo que nos faz felizes mesmo, né? Amando. Essa é a minha mensagem, né? Que nós saibamos sempre viver em função do que é melhor para nós e para todos aqueles que estão em nossa volta. Né? Isso é ter um maravilhoso ritmo de vida. Né? E eu quero agradecer também, e lembrando da Clínica Vitor Frank, que é uma equipe bastante linda, humana, que atendemos pelo WhatsApp
506-6463. Somos uma equipe grande, todos profissionais que são católicos, especialistas em logoterapia. E a minha mensagem hoje para vocês é: a vida é um milagre, gente. É o bem mais precioso que temos. E a vida, precisamos lembrar, ela pede equilíbrio, ela pede um ritmo. Sabe para quê? Para vivermos bem a vida que a gente tem. Um